Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ale Garcia. O vídeo de hoje acabou tendo que ser feito muito mais cedo do que eu imaginava. Sim, porque eu pensava em algum momento falar sobre a carreira de Michael K. Williams. Só que a sua morte, no dia 6 de setembro de 2021, aos 54 anos, acabou apressando essa decisão. Mas então vamos, que o momento é esse para falar da vida e obra de Michael K. Williams, o nosso eterno Omar Little da melhor série de todos os tempos, na minha opinião, The Wire. The Wire é uma série épica de 5 temporadas da HBO, que você pode assistir na HBO Max, que trata sobre os aspectos em torno do tráfico de drogas, as suas consequências e a estrutura que a mantém em Baltimore, analisando os papéis da polícia, da política, da educação, da imprensa e, claro, dos traficantes. E é quase indiscutível que Omar Little, o assaltante homossexual que rouba dos traficantes mais barra-pesadas da série, seja o personagem mais memorável de toda a carreira de Michael K. Williams. O que não é fato conhecido é que no primeiro dia de filmagem da série, Michael K. Williams não sabia nem por qual lado deveria segurar uma espingarda, e que era a marca do seu personagem. O que ele fez foi contratar a melhor assessoria de atuação que ele poderia. No East Flatbush, no Brooklyn, onde o ator morava, ele recrutou um traficante de drogas que o ajudou a aprender cada detalhe daquela arma. E é preciso dizer que muitos dos trabalhos posteriores de Michael K. Williams, eles acabaram tendo que continuar se inspirando nos personagens do conjunto habitacional do Brooklyn, no qual o ator nasceu. E como é natural para a maioria dos atores negros, vários dos seus trabalhos continuaram mantendo essa intersecção entre raça, masculinidade, crime e fracasso na vida. O fato é que Michael K. Williams, como Omar, será para sempre lembrado por sua carranca, sua cicatriz, seu humor mordaz e a espingarda cerrada que ele segurava. Mas ele sempre quis mais, e ele conquistou mais. O ator que foi encontrado morto com uma suspeita de overdose de drogas no seu apartamento no Brooklyn, ele era um artista capaz de desempenhos emocionantes, engraçados, assustadores e tecnicamente impecáveis. Michael K. Williams começou no showbiz como um dançarino e ele trouxe precisão para cada trabalho. Seja andando por becos escuros em The Wire ou dando uma aula de biologia para alunos adultos na série de comédia Community. Michael K. Williams, ele acreditava que tinha sido chamado para as artes para contar a sua própria história e a história da sua comunidade. E ele acreditava na força do seu talento e na ética de trabalho para orientar suas escolhas, em uma indústria que é dominada por pessoas brancas. O ator frequentemente desempenhou papéis que o permitiram explorar suas experiências com pobreza, racismo, colorismo, vício, mas principalmente a falta de imaginação da indústria do entretenimento no casting. Casting que é o processo de seleção do elenco. E como é dolorosamente clichê, cineastas e diretores de elenco tendiam a olhar para suas fotos e presumir que um homem negro alto, com uma longa cicatriz vertical no rosto, seria mais bem utilizado em papéis específicos e em nenhum outro. E quase sempre o específico é uma associação com a criminalidade. Mas ainda assim, Michael K. Williams conseguia confundi-los, acertando papéis multidimensionais em que criminoso era só uma entre dezenas de adjetivações que poderiam descrever os personagens que ele interpretava. O Michael Kenneth Williams nasceu no Brooklyn em 22 de novembro de 1966 e cresceu nos projetos em East Flatbush, no Brooklyn. Projetos, como você deve saber bem e como eu aprendi através de filmes e séries, são as habitações públicas que fornecem moradia para residentes de baixa renda. São aqueles conjuntos de apartamentos que nós vemos em séries como Law & Order, que servem de cenário para mostrar ambientes com famílias pobres vivendo de maneira precária, cercados por criminosos de capuz enterrado na cabeça. E sobre crescer num ambiente assim, conforme o próprio Michael contou em uma entrevista ao Hollywood Reporter em 2011, para ele foi uma época muito turbulenta. Era uma mistura de Índias ocidentais e do Caribe. Você tinha uma comunidade judaica ao seu redor e isso só gerou muita violência,
muito derramamento de sangue, segundo ele falou. Na sua juventude, o Michael ele trabalhou como estagiário para Pfizer, mas acabou saindo da escola e largando esse trabalho para seguir a carreira de dançarino, segundo ele, depois de se inspirar no vídeo da música Rhythm Nation, da Janet Jackson. Para ele, conhecer aquele trabalho foi como uma lâmpada se acendendo, que lhe deu a certeza de que ele poderia ganhar a vida, ou buscar a possibilidade de ganhar a vida dançando. Então o que ele fez? Ele largou a escola, largou o emprego e foi em busca da Janet, segundo suas próprias palavras. De fato, o Michael acabou conseguindo um emprego como dançarino e em seguida acabou participando de clipes e de turnês com artistas consagrados como George Michael, Mark Wahlberg ou então Marky Mark, Missy Elliott e Madonna, entre muitos outros. E essa mudança, ela abriu mundos para o Michael K. Williams. E lógico que é fator de curiosidade também que ele entendeu a origem daquela marca física pela qual ele sempre foi lembrado. A cicatriz, que atravessa seu rosto inteiro diagonalmente. E essa cicatriz é resultado de uma briga de bar no qual ele entrou aos 25 anos. Uma característica que felizmente acabou servindo para o estabelecer como um ator. Ele teria conseguido seu primeiro trabalho no cinema no filme Bullet, em 1996, depois que o astro do filme, o também rapper Tupac Shakur, viu a sua foto presa a um desses quadros de cortiça, repletos de imagens de atores. Ele disse que Michael K. Williams tinha o visual certo para interpretar o irmão mais novo do seu personagem, e pediu aos produtores para chamá-lo para um teste. Em entrevista, o Michael K. Williams disse que depois desse ataque que ele sofreu com uma navalha que cortou seu rosto, diretores e fotógrafos começaram a achá-lo interessante. Os responsáveis por casting fizeram então a sua foto percorrer os lugares e as pessoas que decidiam, e Michael começou a receber muitos convites, principalmente e infelizmente para retratar personagens sombrios. Então, do filme Bullet ao filme depois de Martin Scorsese Vivendo no Limite, no qual ele faz um traficante de drogas, a participação em Sopranos, alguns episódios de Lei e Order, até chegar em The Wire, e entre tantos outros trabalhos, Boardwalk Empire, The Night Of e a série que protagonizou por 3 temporadas, Happy e Leonard, e depois Olhos que Condenam e Lovecraft Country, Michael K. Williams se manteve adicionando novos retratos a uma galeria crescente de homens duros e concisos, que tratavam a violência como uma ferramenta, se tornando parte de uma longa tradição de caras durões que na verdade não são tão durões assim não. Mas definitivamente, The Wire foi o seu divisor de águas, o trabalho que o tirou das fileiras de atores lutadores. E é bem provável que a frase clássica que o seu personagem Omar dizia a todo momento, "It's all in the game, yo", tanto podia expressar a certeza trágica de que o sistema é manipulado, quanto a constatação de que a única maneira de um forasteiro marginalizado ter sucesso é jogar de uma forma inteligente e implacável. Mas sem esquecer algo fundamental, um homem tem que ter um código. E a percepção da existência de códigos, sistema corrompido, graves falhas sociais, foram os elementos que teriam acordado Michael K. Williams para entender que The Wire era reflexo de algo grande demais. Era algo que não dizia respeito somente a ele, podendo interpretar o melhor personagem da sua carreira, mas é uma grande tapeçaria de questões sociais, de coisas que estão erradas com os Estados Unidos e podemos dizer também que estão muito erradas com o Brasil, isso é muito lógico. Mas The Wire é sobre os Estados Unidos, é sobre Baltimore, sobre os mais diversos bairros e cidades daquele país. E segundo Michael K. Williams, por todos esses motivos, The Wire é uma carta de amor para a nação americana, um projeto para mostrar em que lugares o país está quebrado e a possibilidade e esperança de consertar o que está quebrado. E sobre as tentativas de consertar o que está quebrado, o Michael K. Williams sempre entendeu profundamente, porque desde o seu teste, o papel de Omar, Michael K. Williams estava constantemente lutando contra a sua forma quebrada, que era o seu vício em drogas. Logo ele que interpretou o personagem mais controlado em The Wire, um homem que roubava traficantes, mas não usava drogas. Só que, na realidade,
ele estava mais perto do Bubbles, o personagem usuário de drogas, interpretado por Andrew Royal, que faz o que ele tem que fazer para passar o dia. O Michael alternava esses momentos há muitos anos. Era uma luta constante contra o vício. Depois que The Wire encerrou sua temporada em 2008 e Barack Obama, que já declarou que a sua série preferida é The Wire, e Omar, o seu personagem predileto, o ator foi elogiado publicamente pelo presidente e se tornou mais politicamente consciente e ativo, ajudando a fundar o Making Kids Win, uma entidade criada para oferecer educação e oportunidades a jovens carentes, a fim de reduzir o risco de violência, encarceramento e atividades armadas. Mas a batalha contra o vício, principalmente em cocaína, não diminuiu. Quando ele recebeu o telefonema da HBO para atuar em Boardwalk Empire, ele conta que, provavelmente, estava se divertindo um pouco demais. Em 2012, ele deu uma longa entrevista falando abertamente sobre seus anos usando drogas, enquanto The Wire estava passando na HBO. O Michael K. Williams não tinha vergonha de falar disso. Ele queria que as pessoas soubessem a sua realidade e que a luta era real. Tão real quanto a sua decisão de estar constantemente puxando o tapete dos espectadores nas suas escolhas de papéis e na forma de interpretá-los. Embora hoje seja muito comum e profundo e bem-vindo ver um personagem como Montrose, que ele interpretou na recente série Lovecraft Country, pela qual ele foi indicado ao Emmy de melhor ator coadjuvante em série dramática desse ano, um homem negro gay cuja sexualidade é apenas uma das suas muitas características, mas nunca definidora. Quando ele fez isso outras vezes antes, como Omar em The Wire e como Leonard na série Hap and Leonard, tudo isso era muito, muito menos comum. Mas o que também não é comum é o talento de um ator que consegue localizar o universal no específico e o específico no universal, papel após papel e cena após cena. Michael K. Williams parecia interpretar com a certeza de que a história de um homem, no caso seu personagem, simbolizava a história de um povo ou de vários povos, negros, LGBTQIA+, miseráveis, criminosos. Há uma cena memorável em Lovecraft Country, em que seu personagem Montrose está carrancudo, sozinho em um salão de baile lotado, enquanto seu amante, Sammy, vestido de mulher, o chama para a pista de dança. Vestindo então uma camisa de seda vermelha, Montrose brilha no seu personagem. Um homem negro que precisa lutar contra a sua sexualidade e pela sua raça na Chicago dos anos 50. E nessa cena, o Montrose começa lentamente a se mover de parceiro em parceiro de dança pelo salão. Primeiro relutando um pouco e depois com tanta folia que ele logo fica encharcado de suor, é levantado por um grupo de drag queens. Ele está livre, pelo menos temporariamente, dos traumas do seu passado e das restrições do seu presente. E naquele momento, Montrose pode abraçar, segurar e finalmente beijar Sammy na boca pela primeira vez. A mídia vai espalhar por todos os lugares a manchete que remete à sua possível overdose. Você vai ler, vai ver, vai ouvir o nome de Michael K. Williams ao lado da palavra drogas. Mas não é assim que a história deve ser contada. É dessa outra forma. Michael K. Williams chegou aos 54 anos e, apesar de um vício avassalador, às vezes paralisante, fez ótimas séries, ótimos filmes. Ele nos entregou algumas das maiores performances da história da televisão. Ele contou a sua história, contando a história de outras pessoas. Essa é a manchete. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um grande beijo para vocês, me seguem em todas as redes e muito obrigado por estarem juntos.